Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindos a mais um podcast do BHB. Hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Gilsogamo. Ela é analista sênior de alimentos e bebidas na Mintel e especialista aqui no mercado brasileiro. O que a gente vai falar? Sobre o que a pandemia fortaleceu ou desconstruiu aqui no nosso território nacional. Fica com a gente. Oi, Ana Paula, tudo bem? Bem-vinda ao BHB. Obrigado por você e Mintel estar aqui representada hoje. Obrigada, eu que agradeço. Olá, todo mundo. Eu que agradeço o convite. Acho que vai ser super legal a gente trazer um pouquinho desse conteúdo para o pessoal. Ana Paula, você que está aí consumindo tendências o dia inteiro, o tempo todo, idealizando os relatórios de Mintel, fazendo esses conteúdos que vocês produzem em relação ao mercado de alimentos. Se você tivesse que hoje lançar um produto no mercado, ou então falar assim, não, cansei dessa vida aqui de analisar tendências e vou montar uma startup de alimentos. O que você faria hoje? Conta aí pra gente, qual seria a sua aposta? Olha, essa resposta aí vale muito, hein? Bom, acho que não sei se tem algo específico ou mágico, né, que a gente pode criar, mas acho que para duas linhas eu iria. Uma seria talvez uma startup que pudesse, por exemplo, afirmar para mim ou garantir para mim que os produtos, né, que os alimentos e bebidas têm segurança alimentar. É uma coisa que a gente tem visto ganhar muita importância. Então, talvez algo relacionado a traquear melhor esses produtos, entender melhor, garantir essa segurança. Assim, a gente sente muito o consumidor com essa questão da segurança no momento. Ou também seria ótimo inventar uma embalagem super inovadora que não absorvesse o vírus, por exemplo. Então, acho que tem muita tecnologia e muita inovação para fazer nesse sentido. E acho também que uma coisa muito importante para o consumidor agora é a questão da saudabilidade. Então, como oferecer atributos mais específicos, talvez um alimento, uma startup focada nessa questão da imunidade, focada nessa questão da saudabilidade para o consumidor, com uma pitadinha de cuidado mental, de saúde mental. Então, tem aí várias ideias. Muito bom, já dá para vender esse produto, essa inovação para alguma empresa absorver tudo isso dentro de um produto só. Gostei do que você trouxe aqui. Agora, conta por quê, então. Por que você acha que isso daí faz sentido? Vocês em Mintel, e daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso, mas encontram, né, no mercado de alimentos mesmo, o que as pessoas estão mais produzindo e qual o comportamento do consumidor. Se a gente fosse listar aqui 3 principais tendências que o coronavírus realçou, reafirmou, ou que você acredita que vai fazer sentido nos próximos anos, não só por conta do vírus, mas por conta da movimentação do mundo que a gente está mesmo. Quais seriam elas? O que você poderia dizer para a gente? Então, a gente na Mintel, a gente tem 3 macro tendências, né, que a gente mapeou, especialmente para alimentos e bebidas, que são macro tendências para 2030. Isso por quê? Justamente porque antes a gente fazia essas tendências, né, a Mintel fazia essas tendências anualmente, um período mais curto, mas antes mesmo, né, de a gente saber que isso ia acontecer, toda essa pandemia, o surto e etc., a gente viu essa necessidade de pensamentos mais a longo prazo. Então, na verdade, o esforço que a gente está fazendo também é de entender se essas tendências, se elas seguem, se elas vão ser amplificadas, como é que elas vão se desdobrar nesse sentido, né? E são 3 tendências que a gente acredita que vão continuar fortes e que algumas até fortaleceram mais agora durante esse período. Por exemplo, a gente tem uma tendência que chama Change Incorporated, que basicamente é falando um pouco sobre como o sucesso das companhias, as companhias, né, as empresas vão ter sucesso ao oferecer para o consumidor produtos que não só deixem eles mais saudáveis, mas que deixem o mundo mais saudável. Então, que tragam essa sustentabilidade global, né, digamos assim. E a gente tem discutido bastante dentro dessa tendência, que é justamente a ideia das marcas se posicionando, das empresas desenvolvendo produtos que ajudem mesmo os consumidores. Então, a gente tem muitas marcas que estão surgindo que às vezes até podem se confundir com
não com ONGs, porque obviamente elas visam a questão do lucro, mas que têm um posicionamento forte, sabe? Que trazem no seu DNA essa questão de sustentabilidade, de pensar em como desperdiçar menos alimento, de como sujar menos os oceanos. E aí é interessante porque às vezes a gente pensa, especialmente aqui no Brasil, que a gente está passando por uma recessão econômica super forte, né? Então, muito rígida comparada até com os outros países, mas a gente pensa, talvez, será que os consumidores vão se preocupar com o meio ambiente com tanta coisa em jogo, né? Assim, com tanta coisa tão próxima, a sua recessão econômica, etc., em jogo? E aí o que a gente vê, um dado bem interessante que a gente está na Mintel toda, no global, vários países realizando uma pesquisa de tracker, né, para acompanhar o que muda da percepção do consumidor e do desejo do consumidor em relação à pandemia nos últimos meses. Então a gente faz trackers mensais, semanais, depende do país, para ir acompanhando como é que isso está se movimentando, né, para entender mesmo o que o consumidor de cada país sente a diferença. E aí também é legal porque a gente consegue ver o que os consumidores da China, por exemplo, que já saíram dessa fase que a gente está agora, pensa. E a gente consegue ter esse comparativo local versus global, que eu acho bem interessante. E aí, por exemplo, para o Brasil, a gente fez uma última pesquisa que foi de 28 de maio a 15 de junho agora. Então, bem recente, né? E aí a gente vê que 51% dos entrevistados, né, dos brasileiros entrevistados, afirmam que a preocupação com o meio ambiente deles aumentou de prioridade durante a pandemia. Então é interessante porque às vezes a gente pensa, não, vai ser tudo só cortar orçamento. Óbvio que isso também vai entrar, mas a gente vê que essa preocupação, essa conscientização cresceu. Então é um ponto importante. Essa é uma tendência que vai continuar forte, né? E que até aumentou de importância nesse momento. Isso porque também a gente está em casa, vendo a quantidade de lixo que a gente produz. Eu ia falar isso agora, Ana Paula. É impressionante. Você acaba de fechar um saco de lixo de embalagens recicláveis. Aqui eu consigo separar, mas em horas tá cheio de novo. É um negócio assustador. Eu acho que isso realmente tocou as pessoas, né? Fora o fato de que o mundo, a gente entendeu que o mundo está realmente globalizado, né? O vírus mostrou essa dimensão. Então acho que bom, que bom. Uma das coisas que eu acho que você vai falar, obviamente, mas que eu acho que também está ligada a essa questão da sustentabilidade, é a alimentação plant-based, porque algumas pessoas têm o drive por falar, não, vou comer menos carne, por conta de sofrimento animal, questões éticas, né, de ativismo em relação aos bichos e tal, mas tem muita gente que o que toca é essa questão mesmo de não ter comida no planeta até 2050. Então, tá um pouco relacionado, né, no final do dia. Sim, e a gente vê justamente essa questão do plant-based até crescendo também por essa discussão de será que a gente está se alimentando corretamente com a carne? A gente vê que tem algumas doenças que acabam surgindo talvez desse consumo não bem orientado e bem realizado, né? Então também tem essa questão da saúde do planeta. Quando a gente acabou de viver a gente está vivendo uma experiência que é totalmente coletiva, mundialmente falando, né? Agora, essa preocupação do consumidor, que você falou mais de 50%, né, não se traduz em um único claim na embalagem, né? Se você for medir em termos de lançamentos de produtos, né, que é o forte de Mintel, quanto desses produtos ou dessas marcas têm acompanhado essa movimentação? Vocês conseguem medir de alguma forma a necessidade do consumidor latente, mas o mercado está acompanhando? Puxei aqui para a gente alguns dados, por exemplo. Então, só para a gente ter uma ideia, pensando em lançamentos com claims de sustentabilidade, e aqui genérico, em geral, como a gente consegue mapear, né, os claims dos produtos, então pensando que a gente adicionando bem-estar animal, embalagem reciclável... a soma de todos eles. A soma de todos os claims que a gente cobra, então bem-estar animal, bem-estar social... valorização do habitat, né, do ambiente, ou seja, desenvolvimento local, uso de produtores locais, toda essa gama de claims que envolve sustentabilidade, que vai desde a embalagem com menos plástico até uma produção de ovos de galinhas livres, caipiras, que vivem especificamente no local. A gente consegue ter essa cobertura macro. A gente consegue ver todos os claims relacionados com sustentabilidade e qual a porcentagem de lançamento. Por região e por mercado, por região, por categoria. Então, tem muito dado para analisar.
Mas, por exemplo, dá para perceber que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais isso aqui no Brasil. Eu dei uma olhadinha agora antes da gente conversar, só para ter alguns dados para trazer. E, por exemplo, nos últimos 3 anos, de acordo com a nossa plataforma, né, com a GNPD, que monitora esses lançamentos, no Brasil, não chega a 4%. Aproximadamente 4% dos lançamentos de alimentos e bebidas, aí incluindo também bebidas alcoólicas também, tinham algum claim relacionado à sustentabilidade. Qualquer um desses que eu mencionei, e alguns outros também, né, macro e micro claims, mas pensando em sustentabilidade como um todo. Ou seja, ainda é um caminho que tem muito bem grande, assim, para ser percorrido. E eu acho que tem uma dificuldade também das empresas, aí quem está me ouvindo pode se identificar com isso, de expressar isso num claim, numa embalagem, num rótulo. Às vezes, na tua comunicação interna, você faz tanto processo, você tem tanto cuidado, mas na hora de você comunicar no PEC é muito desafiador, porque você não tem espaço, você quer falar até um storytelling todo para contar. E aí a gente precisa também usar de outros recursos que não só a embalagem para ajudar a contar essas histórias para o consumidor, né? Tenho certeza que tem marcas aí expressivas dentro do universo da sustentabilidade, que você pega o produto por si só, ele não diz ali nem sempre. Mas o quanto é desafiador e quanto a gente precisa também dizer, porque 80% mais ou menos, era pelo menos o dado que eu tinha de algumas marcas, a principal comunicação é o rótulo ainda. Hoje a gente tem as mídias sociais, o e-commerce, que está ajudando a alavancar mais esse processo de comunicação, mas o rótulo, ele fala muito, e a gente precisa também contar essa história ali, bem desafiador, né? Sim, é bem desafiador, ainda mais porque tem todas as questões regulatórias, então a gente já tem espaço da embalagem bastante comprometido, mas muitas vezes a gente fala com os nossos clientes e a gente recebe exatamente essa resposta, que é: poxa, mas eu desenvolvi uma super embalagem que é muito mais sustentável, mas o meu consumidor não me nota mais por causa disso. E quando a gente vai ver dados, por exemplo, especialmente de embalagens, a gente fez um relatório de embalagens no ano passado, de alimentos e bebidas, né? A gente vê que um dos principais pontos que os consumidores citam para não fazer, né, não conseguir ter hábitos mais sustentáveis em relação à embalagem é não saber diferenciar qual é mais sustentável. Uhum. Então, essa questão do conhecimento também é bem importante. Às vezes vale a pena um esforço de categoria, por exemplo, para reposicionar melhor a categoria como um todo e a categoria inteira comunicar mais focado em sustentabilidade, focar algum ponto mais específico para também tentar alavancar, às vezes, a categoria, né, como um todo. Talvez um player sozinho não consiga ter força suficiente. Sim, com certeza. Muito bom, essa aqui me surpreendeu de saber que tem tantas pessoas no Brasil já preocupadas com esse tema e só 4% dos lançamentos de produtos carregam esse claim, né? Então, é um bom número para a gente se atentar. E qual seria a próxima tendência mais cotada, Ana Paula? Então, a gente também tem uma tendência da Mintel, que é essa também, uma dessas para 2030, né, para 2030, que é a questão das Smart Diets. E aí aqui, o foco principal dela é a questão da hiperindividualização das dietas. Então, por exemplo, através da uma alimentação, eu consigo ter todos os nutrientes que eu, pessoa, Ana Paula, preciso, indivíduo. Obviamente, a gente não... Tem algumas tecnologias que já permitem isso de uma maneira hiper individualizada, mas ainda é muito caro se fazer isso, especialmente aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem fora dietas que são feitas a partir do DNA, da análise de DNA, ou a partir de estilo de vida. Mas isso ainda não é acessível, né? Não é acessível aqui para o nosso mercado. E aí o que a gente vê são alguns desdobramentos de agregar também mais funcionalidades, e talvez não precise ser nesse nível de hiperindividualização para todo mundo, né, para todas as marcas, porque obviamente é algo bem específico, mas tentar entender que o consumidor tem algumas prioridades e talvez como combinar e transformar essas prioridades em produtos. Acho que é um ponto interessante. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, também desse tracker que a gente está fazendo de acompanhamento, né, do que mudou na cabeça do consumidor durante esse período, a gente viu bastante um crescimento de busca por produtos que tragam imunidade. Uhum. Então, a questão da imunidade é muito forte por motivos lógicos. Eu quero ter o meu corpo saudável e forte para, caso alguma doença me acometa, eu esteja mais resistente a isso, né? Então, a gente tem aqui que, do tracker que a gente fez, de 13 de abril a 30 de abril, a gente vê que 36, e aqui é falando de consumo mesmo, né? Que
36% dos entrevistados afirmaram que ele ou a família estão consumindo mais alimentos e bebidas com foco na imunidade, ou seja, com algum ingrediente que ajude a imunidade. E aí o legal aqui é entender quais são esses ingredientes que os consumidores já reconhecem. O que eu posso agregar no meu produto que já traga esse reconhecimento e como também eu posso construir esse reconhecimento, né? Então a gente tem falado e tem visto bastante da questão dos probióticos, que é uma questão da digestão, né, da saúde digestiva, como forma também de fortalecer o seu sistema imunológico. Então tem essa relação também, né? Até outros produtos que já são ingredientes que já são conhecidos culturalmente, até por exemplo, como a cúrcuma, alguns produtos que já têm o gengibre, alguns produtos que já têm um conhecimento popular praticamente de que tem essa relação com a imunidade. Então a gente tem visto isso, esse trazer o ingrediente natural para agregar no produto, mas também nesse pensamento de que eu posso trazer como imunidade para o meu produto, né? Esse claim que está tão importante, como eu trago isso para o meu produto de alguma forma. Probióticos com certeza ajudam no sistema imunológico como um todo, né? O intestino é o segundo cérebro, mas eu acredito que no conhecimento popular, como você disse, as pessoas ainda não fazem essa conexão direta. Se você falar probiótico, você vai lembrar de intestino, você não vai lembrar de imunidade. Como é que a marca pode trabalhar com outros ingredientes que estão dentro do repertório popular e ainda assim adicionar probióticos, de repente, para você ter um produto que você de fato entregue esse benefício de uma maneira um pouco mais fortalecida, né, dentro da ciência, e não só porque tem uma vitamina C ali dizer que vai ajudar no sistema imune. A gente tem uma linha tênue, eu acredito aí, como consultora, né, eu digo isso, entre a oportunidade e o oportunismo nesse momento de a gente lançar produtos para a imunidade na época que a gente está. A gente precisa estar bem consolidado dentro da ciência para você ter uma proposta como essa, né? E eu acho que você trouxe um aspecto aí bem interessante, né? Porque a gente pode unir as duas coisas e ainda assim ter um produto que performe bem e que você esteja tranquilo quando você for dormir, que você desenvolveu um produto ainda assim que faça sentido, né? Sim, e que realmente dê um suporte para o consumidor, né? A gente está falando aqui de um consumidor que ele tá, além de sensível emocionalmente, né? Que é outro ponto que eu vou falar dessa questão também da saudabilidade, ele tá sensível a preço. Então também essa responsabilidade de você desenvolvendo um produto que muitas vezes pode custar mais caro, que a pessoa pode ter, né, escolher por aquele produto e que ele realmente entregue o que ele promete, né? De uma maneira responsável com o consumidor também final, né? E é legal que você associou essa tendência da imunidade hoje, que é o que a gente tá vendo no mercado, que é uma necessidade mais latente, com uma macro tendência que vocês têm até 2030, que é a personalização das dietas, como você começou a falar. Eu acho que a gente também precisa, como indústria de alimentos, suplementos, olhar para o hoje, executar o que precisa ser feito hoje para atrair esse consumidor que está mais necessitado da imunidade, mas não esquecer desse principal que você trouxe, que é a personalização. Como a gente vai fazer isso, né, até 2030? Como a gente vai entregar produtos cada vez mais personalizados, que é um desejo do consumidor e uma necessidade biológica também. Mas o que é interessante ver por exemplo, dessa questão da imunidade é que é algo que atrai o consumidor e ele também estimula os consumidores a buscar mais informação. Então a gente vê, por exemplo, picos no Google de busca de o que está relacionado com a imunidade ou como preparar. Então também o que a gente imagina para um consumidor pós-pandemia é um consumidor também um pouco mais informado. E isso também é bom porque impulsiona a categoria como um todo a trazer mais produtos para esse consumidor, assim. E aí eu vou usar esse seu gancho de novo, porque eu acho que é fundamental. A indústria de bens de consumo vai deixar de vender só produto. Cada vez mais essas marcas precisam ser uma auxiliadora nessa jornada desafiadora desses consumidores. Acho que você vai falar de saúde mental, se relaciona também com isso, mas quando eu dou um Google e procuro que alimentos que podem ajudar na minha imunidade, eu não quero só encontrar a oferta do produto naquela farmácia, né? Eu quero encontrar um conteúdo de valor que de fato me ajude, que me entregue ali um serviço. Então a gente vai passar de uma era
só de produtos, de entrega de produtos, para que essas marcas na sua comunicação entreguem um serviço, uma jornada para esse consumidor. By the way, o produto vai estar junto. Acredito muito nisso. O processo de educação crescendo como um todo, você falou de informação, também está ligado à educação. Como que marcas conseguem agregar serviços, oferecendo cursos, tutoriais para essas pessoas, para ajudar no dia a dia delas, né? E Ana Paula, pensando em lançamentos de produtos com isso de imunidade, de claims de saúde, vocês têm alguns números já para contar também para a gente? O que evoluiu? Então, de imunidade ainda, a porcentagem ainda fica até um pouco, ainda é baixa, assim. A gente vê alguns produtos se destacando bastante pela comunicação, pelo pacote inteiro da entrega, especialmente na linha dos lácteos, porque são essa ideia dos plant-based, que são os leites fermentados, por exemplo, que já trazem essa questão dos probióticos e aí agregam ainda mais imunidade. Quando a gente já desce para alguns claims que são mais opcionais, digamos assim, a gente tem claim de menos, englobaria menos açúcar, menos sódio, menos gordura, né? Ou seja, os produtos que têm menos comparado a outras categorias. A gente tem aí em torno de aproximadamente 24% dos lançamentos com algum claim relacionado a menos. Ou seja... Isso você está falando do mundo ou Brasil, Ana Paula? Do Brasil. Brasil. Quando a gente entra nos claims macro, né, de natural, que aí entram os orgânicos, os 100% natural, integral, então alguns outros tópicos que são relacionados com a naturalidade do produto, a gente tem aí quase 20% de lançamento com algum claim relacionado também, dentro da embalagem. E aí, quando a gente vai vendo a questão da adição, que é o que eu comentei de traz benefícios funcionais ou adição de fibras, adição de outras coisas, a gente já vê que essa porcentagem cai bastante. Então, por exemplo, para os lançamentos que a gente tem, que são os que a gente fala como claim macro, que são os mais, ou seja, que tem mais fibras, mais proteínas, mais algum atributo, a gente tem aí nem 10% dos lançamentos com esse tipo de claim. Então já vai diminuindo. Literalmente nós estamos na geração menos é mais. A gente ainda está, né? Porque a gente ainda está falando de menos açúcar quando poderia estar falando de mais fibra. Então também tem essa... E também tem as duas importâncias, né? Às vezes a gente pode combinar os dois. Então a gente vê ainda que essa questão da adição, né? De trazer mais benefícios ainda é um pouco mais baixa. E aí, quando a gente vai olhar para funcional aqui entra a questão da imunidade, entra, por exemplo, produtos para saúde cognitiva, né, que tragam algum ingrediente focando em saúde mental, saúde cognitiva, dos músculos, dos olhos, então mais específicos, né, funcionalidades mais específicas, a gente tem aí aproximadamente 7% de lançamentos, então também já cai bastante essa questão. E também um ponto específico que tem aumentado bastante e que a gente ainda não tem tanto produto aqui no Brasil, assim, falando em porcentagem de lançamentos focado nisso, é a questão da saúde mental que eu comentei. Com essa pandemia, isso ficou muito, muito forte, né? Então, a gente vê também desse tracker, dessas ondas, né, de pesquisa que a gente tem feito, nos últimos dados que a gente tem, que é esse de 28 a 15 de maio, também só consumidores brasileiros, né? A gente vê que 63% afirmaram que sua saúde mental passou a ter mais prioridade, uma prioridade maior depois da pandemia, né, nesse período. Ou seja, foi a porcentagem mais alta de todas as prioridades, a questão da saúde mental. Ela ganha realmente destaque. Então, acho que aí também entra o serviço, né, o suporte das marcas, né, de ajudar nesse processo, mas também produtos que foquem nessa solução. Então, a gente já vê na Ásia, por exemplo, a gente tem não só a saúde mental, mas a questão da cognição, do foco, outras coisas relacionadas. Então, por exemplo, a gente tem visto muito lançamento na Ásia ou no mundo todo, por exemplo, da área de lácteos, focando na saúde da visão. E a gente está super exposto a telas agora, é algo que a gente acredita muito que vai crescer. É algo que faz muito sentido para agora. A gente está discutindo essa questão da luz azul, de proteção. E essa questão da visão é algo que a gente não trabalha tanto aqui, a saúde da visão ainda. Mas que a gente já vê fora isso movimentando e é uma preocupação que faz todo sentido. Se a gente audição também, né? Fones de ouvido o tempo todo, a gente com fone. Eu brigo com os meus filhos porque eles vivem com fones nos games e tal. Agora a gente tá igual. Tudo isso realmente, né?
E aí você acaba percebendo, são coisas que você vai também percebendo que impactam mais. Então, se a gente for realmente ter aí para daqui a um tempo muita opção por home office, acabar ficando mais em casa, isso impacta nos nossos hábitos, impacta na nossa saúde. Então, o que os alimentos podem responder de alguma forma? Né? Essa superexposição a telas também afeta a saúde da visão. O que a gente pode construir e trazer de novo, focando nesse sentido? Então, acho que ainda tem muito caminho. O que é legal também é fazer essa análise mais específica. A gente vê por categorias, até por proximidade dos ingredientes, o que elas podem oferecer, e aí elas vão atuando também de acordo com isso para uma funcionalidade mais específica, por exemplo. Então também é legal tentar ver mais no micro para entender também, de alguma forma. Você falou dessa coisa da alimentação e saúde mental, né? E como você busca, às vezes, energia, foco em algum momento, você quer calma e relaxamento em outros. Eu escrevi um conteúdo aqui mesmo no BHB chamado Food Mood. Depois vocês voltam lá no texto para ver. E como a gente pode usar a comida para ajudar as pessoas nesses momentos, né? Não é que a comida vai trazer um alto relaxamento, mas você pensar num snack que ele foi preparado para você consumir com um chazinho no momento da sua última refeição, que vai te trazer aquela calma na hora de dormir, já faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que tem um dado também que fala que quase 40% das pessoas tiveram uma alteração de sono durante a quarentena. As pessoas não estão dormindo bem. Tudo isso, a indústria de alimentos pode ajudar de alguma forma. Foco, concentração, toda a ideia do café, da energia, né, das diferentes formas que a gente tem também de colocar energia que não é a energia calórica dentro de um alimento, que é um pouco do que você falou, Ana Paula, de acrescentar, né? Não só tirar, como a gente consegue se inovando nesse sentido. Tem até um exemplo interessante, acho que é norte-americano, de uma marca, ela chama Night Food, se eu não me engano, que é uma marca de sorvetes, que ele foi desenvolvido para ser consumido à noite, antes de dormir, ou seja, é uma indulgência, mas que ele traz alguns ingredientes que têm a ver com essa questão do relaxamento, e até a comunicação dele é para você consumir no momento de acabou meu dia, agora eu vou, né, recuperar minhas energias mentais, digamos assim, né, emocionais, e dormir. Tem toda essa comunicação divertida, então eles trazem uma comunicação que é relacionada a sonhos, e tem, por exemplo, monstrinhos, sabe, da noite, mas que a ideia é ser focada justamente num período do dia. Legal, você separou ainda mais um tema para trazer para a gente, não foi? Muita coisa para compartilhar. O que você queria destacar ainda que cresceu durante a pandemia? Então, a nossa terceira tendência, que também é uma dessas de 2030, ela chama High Tech Harvest. Inicialmente, o macro dela, né, como eu falei da outra, é principalmente pensando no desenvolvimento dos produtos e como a tecnologia pode ajudar nesse desenvolvimento de colheitas, de produção, ou seja, também tornar formas mais produtivas, trazer formas mais produtivas através da tecnologia. E aí aqui tem muito essa questão, entra também a ideia de carne em laboratório e essas produções que também acaba puxando um pouco para a sustentabilidade que eu falei lá no começo. Uhum. Mas acho que aqui o que aumentou e que acho que seria legal destacar é essa segurança da produção, que é a segurança ao longo da cadeia toda, né? Então eu consegui confiar realmente que aquele alimento que eu estou consumindo, ele foi feito da melhor forma possível em termos de higiene, em termos de impacto ambiental, e até também conseguir promover uma produção local em um lugar que não seja tão fácil. Então a gente vê também registro de patente, a gente também mapeia registros de patente do mundo todo. Então, por exemplo, de patentes de sementes para produzir em lugares mais áridos, produzir na água, produzir de outras formas, pensando também nessa ideia de vai ter comida para todo mundo daqui X anos, como que isso vai ser feito? Então, pensando nessa produção. Aqui a gente tem alguns exemplos que são as fazendas verticais dentro de grandes cidades, né? Ou seja, fazendas indoor, que a pessoa consegue produzir e já comprar no mesmo espaço. Mas um ponto que eu acho muito importante e que cresceu muito é essa tecnologia ajudando a gente a ter certeza que aquele produto é bom para o nosso consumo. E aí a gente tem, por exemplo, aqui também desse tracker para a Covid que a gente, né, para ver esse mapeamento, mudança do consumidor durante a pandemia, também de 25 de maio a 15 de junho, falando que 36% das pessoas que foram entrevistadas
disseram que estão preocupados se os alimentos e bebidas que eles estão consumindo nas lojas, né, estão comprando nas lojas, são seguros para serem consumidos. Ou seja, essa questão da segurança traz muito forte uma procura e talvez uma necessidade da indústria de conseguir fazer uma produção que fique mais clara para o consumidor e que fique mais fácil de ser rastreada, que eu tenha certeza que foi um produto feito seguindo todos os critérios necessários. Então, acho que isso também foi uma coisa que se destacou muito durante a pandemia e que tende a ser uma tendência, e até o consumidor tende a cobrar um pouco mais por isso, agora que ele sentiu mais próximo, né, essa questão do se preocupar mais como é produzido, se preocupar mais se aquela marca atende realmente todas as regras, né? Então, acho que isso fica mais forte também. A tecnologia se alinhando com a segurança de duas formas. Você falou segurança de acesso a alimentos, né, por conta do que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, eu trago o alimento para mais perto das cidades e tento diminuir o footprint e tudo mais. E a outra é a segurança mesmo por conta do vírus, das bactérias, que aí o pessoal coloca junta tudo num balaio só, né? O fast food sofreu bastante com isso, né? Agora, as pessoas... escutei um podcast do Google recentemente, da pessoa de varejo do Google, falando que a gente sai agora de uma era de hiperconveniência que a gente tinha para uma era de hipercuidado. E que é bem isso que você está falando, né? A conveniência vai ser sempre importante, você vai estar chegando na porta da sua casa, mas o principal motivo que está chegando na porta da sua casa hoje não é mais a conveniência, é a segurança. Ana Paula. E agora, para traduzir isso também em lançamentos de produto, é um outro esforço, né? Porque a gente falou que o desafio de você colocar um claim de sustentabilidade numa embalagem, para você falar sobre segurança alimentar também é muito diverso, é muito difícil. Você acredita, não sei se a tua opinião mesmo, não sei se tem algum dado, mas vão voltar alguns selos de qualidade? Você acha que é um movimento que se sustenta daqui para frente por conta da segurança? O que a gente tem, um ponto interessante, por exemplo, que a gente tem dado é das pessoas recorrendo a marcas que elas confiam como essa chancela também de segurança. E marcas talvez que tenham uma comunicação mais clara, ou seja, que mostraram o que mudaram, que mostraram o que fizeram durante a pandemia para tentar se ajustar, né? Então a comunicação também é bem importante. A questão dos selos de certificações é sempre importante, mas também é importante que o consumidor consiga reconhecer. Então também um selo por selo, se o consumidor não entende qual é aquela certificação, também não fica tão claro o que aquilo realmente traz um benefício por trás. Então, aqui no Brasil ainda não tem tanto lançamento de bebida vegetal à base de aveia, na verdade. Mas no mercado fora isso está crescendo muito, porque começou a se comunicar e realmente saíram estudos feitos por análises externas, estudos científicos, de que a aveia é o ingrediente que menos tem impacto ambiental para ser preparado, né? Ou seja, 1 litro de bebida vegetal à base de aveia gasta menos água, menos solo, produz menos gás carbônico e gasta menos terra e etc. Ou seja, seria a mais sustentável de todos os ingredientes até agora. E o que as marcas estão fazendo é lançando produtos com esse ingrediente. Então, aqui nesse caso, a chancela não vem num selo, a chancela vem eu sei que esse ingrediente é mais sustentável, se ele é a base desse ingrediente, ele é mais sustentável. Ana Paula, e agora explica para quem não conhece a Mintel, como é que você sabe que só tem 4% hoje de claims no Brasil que falam de sustentabilidade, que foi um dado que você trouxe? Como é que funciona a Mintel para chegar nesses números e realizar esses relatórios, traçar essas tendências que a gente consome tanto, precisa tanto da indústria de alimentos? Como é que vocês chegam nessas análises? Então, a Mintel, na verdade, até uma história antiga, né? A Mintel agora é uma plataforma digital, mas ela surgiu quase como um encarte de produtos. Então, há muitos anos atrás, numa versão que era em papel e depois virou em CD, né? CD ainda se foi para a era do CD. Foi para a era do CD. Vendia CDs. Vendia CDs, mas que basicamente o que a gente tem, né? Agora a gente tem, são mais de 65 países cobertos que a gente tem no mundo todo. E o que a gente tem? A gente tem os nossos shoppers, que a gente chama, que são pessoas mesmo,
que vão nos mercados dos países de várias regiões. Aqui para o Brasil, por exemplo, a gente tem em regiões diferentes, até para ter produtos regionais também, né, bem locais. E aí, o que eles fazem eles compram esses produtos e catalogam cada um desses produtos. Ou seja, você tem a imagem do produto realmente como ele é, alguém foi lá, comprou, pegou nele e produziu esse conteúdo. Ou seja, a gente tem um catálogo imenso de produtos, se eu não me engano, é uma atualização diária. A gente tem aí, acho que no mundo todo, talvez mais de 40 mil produtos atualizados, assim, num período muito rápido, né? Num período muito curto. Então, com isso, a gente consegue acompanhar. E aí, ao fazer essa categorização do produto, essa pessoa, esse especialista em comprar essas inovações e comprar esses produtos, ele coloca exatamente tudo do produto. Então, tem desde qual é o tamanho do produto, o tamanho da embalagem, se é uma versão comemorativa, se é um claim sustentável, se tem algum claim sustentável, qual é o material da embalagem, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue fazer essa leitura, porque a gente tem uma grande plataforma. Um exército de shopper e uma plataforma aqui. Exato, que mostra tudo isso. E aí a gente consegue ver tanto macro quanto micro, né? Então, daqui eu consigo saber quais produtos foram lançados na China, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo, ou na Suécia, ou em vários países. E também consigo ver o que foi lançado na categoria específica de condimentos no Brasil durante tal período. Então, a gente consegue brincar bastante aí com os dados. Não, é fantástico mesmo, né? As informações que vocês trazem são muito ricas, né? Uma vasta, realmente varredura de tudo que existe no mercado de alimentos. Uma das pessoas que trabalha com vocês uma vez falou para mim, é o PlayStation da alimentação, e é assim que a gente se sente mesmo quando você entra numa plataforma e está lidando com GNPD. Uma coisa interessante, Ana Paula, que eu observo em grandes empresas que têm Mintel, é que as pessoas não conseguem usar 100% da ferramenta muitas vezes, né? A Sina tem lá todas essas informações, os dados, mas o dia a dia é tão corrido que não acessa. E às vezes 15 minutos antes de uma reunião, que é para discutir o pipeline de inovação, vai querer olhar para a Mintel. Como é que vocês fazem para ajudar essas empresas a usarem mais essa ferramenta e pensar em inovação no dia a dia, assim, sabe? Não sei se existe uma rotina, alguma coisa que vocês ajudem a extrair mais da ferramenta. A gente realmente bastante conteúdo, né, que a gente oferece. Como eu comentei, a gente tem análise global, análise local, tendências, vai até mapeamento de patentes. Então, tem uma grande variedade de informação. A gente atua bastante com o cliente também. Então, a gente tem serviço ao cliente que pode, por exemplo, eu precisava saber exatamente de tal claim no Brasil ou Latam, o que está sendo lançado. A gente consegue fazer esse filtro e mandar esse dado mais específico. A gente também eu já participei algumas vezes de workshops de clientes, então a gente vai fazer alguma apresentação de algum tema específico algumas vezes. Então depende, participar até do desenvolvimento de produto, então depende muito do momento e do que o cliente precisa. E de rotina, a gente também, sempre que sai um relatório novo, a gente manda e-mail com os principais tópicos. Sempre que tem tendências novas, também manda essas newsletters para tentar deixar mais atualizado, né? Então, o que saiu de novo, o que a gente vê, está monitorando global, o que a gente está monitorando local. Então, dependendo do acesso do cliente, a gente manda algumas dessas informações. Mas acho que o legal tem essas duas fases, assim, esses dois lados. Tem essa questão do precisava de um envolvimento de dados mais específicos para desenvolver, por exemplo, uma pipeline a minha pipeline de lançamentos. Isso é algo que a gente pode ativamente ajudar, dando algum direcionamento mais específico, etc. Até pessoalmente, às vezes, em alguns casos. Agora não pode mais, mas a gente fazia antes. E aí você consegue, além de ter o serviço, né, a parte do serviço, mas também consegue acessar mais rápido e mais fácil um conteúdo mais assertivo, né, dessa forma. Obrigada, quero te agradecer pelo papo. Quero dizer também que acho que inovação, ela precisa fazer parte da rotina de todo mundo que trabalha com alimentos, né? Falar inovação e rotina na mesma frase. Sim, você precisa se informar. Então, a minha sugestão aqui, até para você consumir dados de Mintel, BHB e outras fontes que você vai buscar,
coloque isso como parte do teu dia na agenda. Informação é vital, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, onde as coisas mudam de um dia para a noite, literalmente. Então, vai fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina, você se informar sobre o mercado. Você consegue fazer isso aqui pelo BHB também. Obrigada, Ana Paula. Espero que você tenha curtido esse papo. E fico à disposição aqui também para o que vocês mais precisarem de Mintel e para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre Mintel, os dados de Mintel, né, vão estar aqui nesse texto, nesse relatório. Você pode acessar também todo esse conteúdo via Spotify e via YouTube. Obrigada, Ana. Legal, obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade também de conversar um pouco sobre isso. Acho que é importante exatamente isso, a gente ter esse olhar, né, de inovação diário. A gente também tem é inglês, mas a gente também tem um podcast global da Mintel aqui pelo Spotify, então também é legal porque são, né, conteúdos menorzinhos para consumir. E acho que para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Mintel, eu vou deixar a gente pode deixar no conteúdo o e-mail da nossa diretora comercial para entrar em contato se tiver algum interesse também. Acho que é isso. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.